Boa noite, tá no ar para toda a Bahia, mais um programa Periferia de Sucesso. E vocês vivem na rua me perguntando sobre coisas que eu não sei responder. Então, hoje eu vim aqui conversar com o Dr. Éder Lago sobre algumas coisas do direito do consumidor. Boa noite, doutor. Boa noite, senhor Fabrício. Senhor tá no céu, viu? O negócio de senhor... Nós somos jovens. É um prazer estar aqui com vocês nessa entrevista aqui hoje à noite, para esclarecermos alguns pontos do direito do consumidor, da população, que muitas vezes não detém essa informação a respeito do direito. É isso, as pessoas muitas vezes reclamam de tudo, mas não sabem onde reclamar. É uma coisa que eu sempre falo, reclame certo, né? Você vai ter que, se você está reclamando, reclame certo. A quem é que eu vou reclamar? Como é que eu vou reclamar? O que é que eu tenho direito de reclamar? Muitas coisas, às vezes, compras online, né? Você vai entrar lá num site maluco que não tem nada a ver e depois quer chorar as pitangas que cadê meu dinheiro? Foi embora, não recebi. A culpa é de quem nessa história? Bom, nesse caso aí, quando é um site fantasia, né, chamado aquele site golpistas, não dá para identificar realmente a empresa, esse é um erro do consumidor, não tem muito o que fazer, entendeu? Agora sim, muitas vezes o que acontece é o consumidor faz uma compra na internet em uma empresa existente, qualquer uma dessas empresas, e acaba por não receber o produto, né, no prazo estipulado. Às vezes nós vemos muito isso. E o Código de Defesa do Consumidor ele prevê esse direito à entrega no prazo devidamente estipulado no contrato, na relação contratual, um prazo razoável. Né? Além disso, prevê o direito à informação, que prevê que o consumidor ele tem direito a saber a quantidade exata do produto, a qualidade, a característica, as formas de pagamento, o preço do produto. Esse é um dever fundamental garantido ao consumidor. E eu recebi esse produto, não gostei, o que é que eu posso fazer? O direito do consumidor também prevê um direito ao arrependimento, arrependimento chamado, que prevê um arrependimento nessas contratações pela internet, dá um prazo de 7 dias para o consumidor pedir a devolução do valor pago e devolver o produto. Esse direito é garantido. Então, a loja tem obrigação, eu não gostei, dentro de 7 dias do recebido, recebi hoje, então 7 dias a partir daquele dia para reclamar com a loja e dizer que quero meu dinheiro de volta. Perfeitamente. E o que a gente compra da China, a gente pode fazer reclamar desse jeito também? Vale para o Brasil, essas lojas que agora tá na moda de Shein, né? Que vem tudo da China. A gente pode essa lei do Brasil vale para essas lojas também? Sim, o que acontece? Essas empresas estrangeiras online, normalmente ela tem alguns escritórios aqui no Brasil que representam elas aqui dentro do Brasil. E essas compras realizadas pelo brasileiro, mesmo que um site internacional, ela é possível sim, e na verdade, ela é submetida às leis brasileiras, do consumo brasileiro. Então, mesmo na hipótese de ser uma empresa internacional como a Shopee, na verdade que é um site, né, que tem várias lojas, elas têm os escritórios de representação aqui no Brasil. Então, nesse caso, se houver alguma falta de entrega de algum produto comprado, você pode entrar com ação pedindo uma indenização por danos morais e materiais e pedir a devolução do dinheiro, inclusive em dobro. Olha aí, gente, tá vendo? A gente tem que saber como é que vai reclamar, como é que vai reclamar. Vocês ficam reclamando à toa. Não adianta ficar fazendo postagem no Instagram, reclamando só no Instagram, que às vezes a empresa vai lá, lhe dá uma conversinha, dá um negocinho, né? Mas você tem que saber onde é que você vai reclamar de forma correta e saber qual é o seu direito. Então, antes de você comprar, saber o seu direito é muito interessante, não é isso? E acho que é por isso que a gente está aqui com o Dr. Éder conversando sobre essas coisas. Uma outra coisa também que sempre eu vejo as pessoas falando é a questão de voo, avião. Perdi o avião atrasou, foi cancelado. Tem uma amiga minha mesmo que ela chegou 1 hora antes no aeroporto, eles disseram que o avião já tinha encerrado o check-in, ela teve que pagar a outra passagem para poder conseguir voar. Na verdade, aí, quando essa questão do voo, como eu lhe falei, o direito do consumidor ele garante o direito à informação a todos os consumidores. Então ele vai dizer precisamente, claramente, o horário do voo e o horário, até qual horário o consumidor pode chegar lá para ter direito a acesso. Se estiver previsto um horário X e o consumidor chega nesse horário X, eles não podem negar o direito de voo do consumidor. Entendeu?
Outra coisa que acontece muito é atraso no voo. Isso gera uma indenização por danos morais. Tem uma teoria que está sendo bem aceita nos tribunais, a teoria da perda do tempo útil. Entendeu? Muitas vezes o consumidor ele tem que ir lá, aí acaba se atrasando 1 hora, 2 horas, tem que recorrer a outras vias, como a restaurantes, tem que buscar administrativamente o voo. Muitas vezes tem um compromisso marcado para chegar no horário, e você chega e você acaba se atrasando e perdendo esse compromisso, né? Gera até mesmo a perda de uma oportunidade, que vai gerar os danos morais. Atualmente eu tenho usado uma estratégia de botar um dia antes. Chegar no lugar um dia antes para poder não correr esse risco, porque realmente é uma coisa que tem sido muito corriqueira, né? Você tem visto bastante isso aqui no escritório de voos que estão sendo cancelados, atrasados. Sim, sempre temos várias demandas aqui dos consumidores, nossos clientes sempre vêm com a mesma reclamação, né? E que acaba por chegar mais ou menos um tempinho um pouco após o check-in, eles alegam que não tem mais como ingressar no voo, né? E, consequentemente, o consumidor tem que acabar comprando uma nova passagem, ou reagendar o voo, e nesse caso eles cobram uma taxa para esse reagendamento. Meu caso, eu estava indo para o Rio de Janeiro e o voo tinha escala em São Paulo. Então o voo daqui de Salvador para São Paulo, ele atrasa, eu chego em São Paulo atrasado. E perdi na hora que eu cheguei em São Paulo, o voo tinha acabado de sair para o Rio de Janeiro. Eles só conseguiram me realocar em outro voo. O voo era 1 hora da tarde, eles me alocaram 7, quase 8 horas da noite. Eu tenho direito nesse atraso. Eles me deram almoço, pelo menos isso, né? Mas, veja bem, a questão do almoço vai incidir na questão dos danos materiais, né? Mas a questão do dano moral, aquele dano sofrido, aquele dano psicológico chamado, o dano na sua personalidade, ele não foi compensado, não foi indenizado. Então você acabou por ficar lá bastante tempo, se submetendo a um cansaço, né, que é desgastante estar no aeroporto. Com certeza. Isso acaba gerando dano moral, né? Então o consumidor ele tem direito a receber essa indenização por parte da empresa. Uma outra coisa também que é muito comum é você comprar o produto e o produto com o tempo ele apresenta um defeito e a garantia não quer cobrir. O que é que eu posso fazer nessa questão? Nesse caso existe um direito, o consumidor chamado de direito de garantia. Ele tem um direito de garantia de 90 dias sobre aquele produto, funcionamento daquele produto. Só que existem alguns casos que aquele vício é um vício oculto, um vício que você não identifica ao receber o produto. Normalmente chega, por exemplo, pode chegar uma cadeira, essas aqui que a gente compra, e tem um vício ali oculto dentro dela, né, que acaba por alguns tempinhos após a utilização normal do produto, para que ele serve, ela acaba vindo se danificar. Nesse caso, comprovadamente, se você comprovar que existia esse vício oculto no produto, você tem direito a receber a indenização e a restituição em dobro dos valores que foram pagos. Alternativamente, você também pode estar exigindo uma nova cadeira também, um novo produto. Né? Então, é uma questão de que eu tenho que conversar com quem me vendeu e tentar chegar nesse acordo. Sim. Não tendo esse acordo, justiça. Já podemos entrar com ação redibitória, né? Para pedir indenização pelos danos materiais e danos morais. Uma ação o quê? Redibitória. O que é que significa isso? Que o povo está em casa, tá todo mundo pesquisando no Google uma hora dessa. E justamente o que eu estava falando, esses vícios ocultos que existem no produto, eles são chamados de vícios redibitórios. Né? Então, quando é uma ação específica com produtos com esses vícios, nós entramos com uma ação chamada de ação redibitória para conseguir a indenização pelos danos morais, pelos danos materiais. Uma outra coisa que a gente sempre ouve falar, venda casada. O que seria essa tal dessa venda casada? A venda casada seria, na verdade, quando uma empresa, para vender um produto para o cliente, ela condiciona a venda desse produto com a venda de outro produto. Podemos usar como exemplo básico isso que acontece muito no cotidiano, principalmente das pessoas que recebem um benefício previdenciário, é a questão do cartão RMC. O que é que acontece muitas vezes nesses casos? Peraí, novamente eu vou dar uma de Faustão aqui. RMC, o que é esse RMC? O RMC é um cartão de crédito com reserva de margem consignada. Ah, certo. Então, segura a sua margem, ele dá um cartão de crédito. Isso. O que acontece? Esses beneficiários, eles vão procurar um banco para fazer um empréstimo consignado.
que é um empréstimo em que você pega um determinado valor, parcelado em diversas vezes, e esses valores são descontados diretamente no seu benefício, nos valores do seu benefício que você recebe. O que acontece muitas vezes é que os bancos, ao deferir esses empréstimos, eles condicionam ao empréstimo um cartão, esse cartão chamado cartão RMC, que na verdade, ao invés de trazer um benefício ao consumidor, acaba por trazer um ônus maior a ele. Por quê? Diferentemente desse cartão de crédito comum, em que você faz uma compra, no final do mês vem uma fatura e você paga por aquilo que você consumiu, esses cartões RMC, independentemente de você estar comprando, de você estar utilizando, ele vai descontar mensalmente uma taxa no seu benefício. Desconta o valor do seu benefício. E aí o consumidor, muitas vezes, ele não é informado. Como eu lhe falei no começo da entrevista, o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê o direito à informação para o consumidor. Então ele tem que saber de maneira clara todas as condições daquele produto. Se é um cartão RMC que vai descontar mensalmente o valor, independentemente de ele estar utilizando, o consumidor tem que ser informado disso. Na maioria das vezes, 90% dos casos, eles não são. O consumidor acaba recebendo seu benefício lá mensalmente e vê um valor sendo descontado e não sabe do que se trata. Entendeu? Muitos dos nossos clientes vêm aqui trazer essa reclamação, a gente acessa o benefício e extratos dele e verificamos que, na verdade, houve uma vida casada que ele está sendo prejudicado. Eu tô aqui, doutor pra lá, doutor pra cá, mas ainda não é doutor. Tô aqui profetizando, que eu gosto de profetizar coisas boas na vida das pessoas, eu gosto de dizer coisas... E vai ser doutor daqui a pouco. Mas você, no momento, você é o quê? Me explica pra quem tá em casa. No momento, eu trabalho como técnico jurídico, né? Eu sou estudante, estou atualmente cursando o 5º semestre do curso de Direito, lá na UFM, na Universidade Federal da Bahia. Estou aí nesse ramo aí, tentando... né? Mas ele é tão bom, ele fala tão bem que, né? Apesar da timidez, que a gente sente que ele é um pouco tímido, mas... E se você for ser advogado de criminalista, que vai ter que bater de cara a cara com o juiz, como é que vai ser o negócio? Tem vontade de chegar no júri, sim, no tribunal do júri? Não, temos sim, coragem, não tanto interesse, né? Minha área é mais só... forte mesmo, é a área que os olhos brilham, vamos dizer assim, essa área do consumidor mesmo. Ah, ótimo. E pra gente terminar, fale um pouquinho banco, quais são os problemas mais recorrentes que a gente tem com o banco? A gente tem muito problema com o banco aqui, questão de fraudes com dados bancários dos clientes, questão de golpe Pix. E como é que funciona o golpe Pix? Muitas das vezes, algum terceiro, ele vem se passando por alguma empresa ou por alguma outra pessoa que vende produtos e tal, etc. Acaba pedindo seus dados bancários ou pedindo você fazer um Pix, e acaba por você cair nesse golpe e sair com prejuízo. Nesses casos, o STJ ele já tem um entendimento pacífico, né? já tem súmulas a respeito disso. Diz que as instituições financeiras elas respondem pelas fraudes bancárias realizadas por terceiros ali no âmbito das instituições, né? Então, mesmo você caia num golpe, mesmo que o banco não tenha essa culpa, né? Trata-se, na verdade, de responsabilidade objetiva, que é aquela responsabilidade que não depende de culpa. O banco tem que responder, tem que vir a indenizar materialmente e indenizar por danos morais a respeito daquele golpe que você sofreu, né? Porque, veja bem, o banco ele tem o dever de estar protegendo seus dados bancários. O dever dessa instituição financeira. Então, a partir do momento que ele permite que seus dados sejam vazados, ou que sua conta, você acaba vendo por realizar um Pix para uma conta por engano, o banco ele pode vir a tomar os meios necessários, como bloqueio de conta da conta que recebeu, a restituição dos valores. Então, se o banco ele não age de acordo com sua responsabilidade, isso acaba gerando danos morais. Então, se Arnold Schwarzenegger estiver pedindo um Pix, a senhora é mentira, não mande o Pix. Teve uma senhora que mandou mais de 60 mil reais para Arnold Schwarzenegger, que dizia que estava passando necessidades a ela em português. E, cara, aparece muito esse tipo de figura aqui, essas figuras assim loucas aqui. Que... sempre tem, né? Sempre aparece. Já bem, hoje com a internet está muito fácil enganar as pessoas. É muito fácil mesmo. E muita gente acaba caindo no golpe. Uma vez queria me aplicar o golpe do nude.
Queria me aplicar o golpe do nude, ver o delegado falar comigo, eu digo que se eu tome vergonha na cara, e mande descer que eu tenho advogado para responder por mim. É brincadeira uma coisa dessa? Obrigado, doutor. Obrigado. Não é doutor ainda não, mas eu gosto de chamar de doutor. Fiquem cientes disso. Obrigado, Éder. Pra mim também. A gente vai assistir um clipe musical e daqui a pouco a gente volta. Roda! Toda energia positiva do universo, levante a sua mão agora e diga: eu acredito que os meus sonhos serão realizados. Luz, luz, faça vibe, mundo girar, quero andar, amo surfar, eu vivo agora no meu lugar, eu tô em casa, onde eu pisar, mãos pra cima, mundo girar, quero andar, amo surfar, eu vivo agora no meu lugar, eu tô em casa, onde eu pisar. Desejando luz, eu abraço em mãos. Não falo de sangue, é de conexão. Toda vez que eu lembro os que se foi, vou virar agora que não tem depois. Não falo de peça, nego, larga a peça. Quero meus irmãos todos viajando na van, rodando o Brasil todo, tudo de novo, de novo. Rodando o Brasil todo, tudo de novo e de novo. Faça vibe, mundo girar, quero andar, amo surfar, vivo agora no meu lugar, eu tô em casa, onde eu pisar, mãos pra cima, mundo girar, quero andar, amo surfar, vivo agora no meu lugar, eu tô em casa, onde eu piso. Salga na pista, amber meu double cup. Mas é que eu fiz que o copo mudou de cor. Mas é que eu fui no show. Pra quem não tinha nada, vejo o preço da meu show. Rede do meu show, eu fiz na hora do rush. Let's get in my mosh. Cê sabe que eu vou tirar tudo, então por que cê passa o blush? Bora ser bacana na onda do te vai legal. O meu bando, ninguém tá mal. Essa vibe é meu lifestyle. Meu mano, tudo internet, no estúdio tudo tem cara. Preparando vibe pra turnê. Money, money, correndo atrás do sonho. Vadia não tem sono, pra quem só sonha em fazer. Essa merda não tem dublê. Neguinho não foi mamãe que botou jeans e mané. Neguinho não foi mamãe que botou 10k no meu pé. Como eu quebrei aquela casa depois do bed. Faça vibe, mundo girar, é uma onda. Amo surfar, eu vivo agora no meu lugar, eu tô em casa, onde eu pisar, onde eu pisar, onde eu pisar, onde eu pisar. Voltei! Agora eu tô aqui, ó, com mais um futuro doutor. Se eu chamar de doutor, é porque eu gosto de chamar de doutor e acabou. Isso é meu direito de chamar. Ele não tá dizendo que ele é doutor, não. Problema, viu? Não vá procurar arte para meu lado, não, pelo amor de Deus. Flávio, meu querido. Flávio eu já conheço desde novinho, né? Um menino do subúrbio de Salvador. Fico muito feliz em estar vendo você trilhando essa carreira. Você em breve vai ser um dos maiores advogados da Bahia, não tenho dúvida disso, né? Ai, e aí, meu querido, vamos falar um pouquinho sobre direito previdenciário, né? É uma coisa que você tem estudado bastante, né? O que é mais comum, né? Que as pessoas reclamam do direito previdenciário. Na realidade, o direito previdenciário, né, ele serve como uma forma de amparar, né, socialmente as pessoas. Em que sentido? Tá? Tanto aqueles que fazem uma contribuição diretamente ao INSS, né, que a gente diz previdência social, né, a gente costuma comparar muito o INSS com a previdência social, mas ele engloba também aí a assistência social, tá? Que é muito comum a gente ouvir falar do BPC-Loas, tá? Benefício assistencial, a gente escuta falar muito do auxílio-doença, né? É o famoso encostar alguém, tá? Meu parente se encostou, meu parente quer se encostar, tá? O que é que eu faço, né? Na realidade, o INSS, tá? Que é o âmbito da Seguridade Social, que engloba a previdência, a assistência, tá?
ela vem, né, com a intenção de assegurar socialmente as pessoas, tá? E ela pretende o quê, na realidade? Amparar o quê? Justamente amparar essas enfermidades, tá? Atender pessoas num contexto socioeconômico muito fragilizado, tá? Que aí a gente adentra na assistência social, né? Que aqui a gente vai adentrar bastante, discutir, né, um pouco, né, requisitos, tá? O que é que a gente, meios, né, da gente conquistar esses benefícios, requisitos necessários, tá? E aí deixo para você... Então, quando fala assim, encostar, o parente encostado, não é aquele cunhado seu que está dentro de sua casa, não é aquele neto vagabundo que não quer trabalhar, não, minha senhora. É a pessoa que realmente necessita. E o que é que a pessoa precisa, quais são os requisitos para que a pessoa consiga ter um tipo de benefício, o tipo BPC Loas, digamos assim. Pronto. O BPC Loas, como é que ele funciona? Tá? Além da gente comprovar um impedimento, tá? Em que sentido? De repente, aquela ideia de deficiência, tá? Deficiência intelectual, física, tá? Mental. Tá? Então, quando a gente traz, né, toda essa ideia de estado clínico incapacitante, de um impedimento, que impede o quê, na realidade? De eu conviver plenamente em sociedade. Tá? A gente pode dar, por exemplo, como exemplo aqui, aquela pessoa que se acidentou, né? De repente ela acabou perdendo, né, o movimento dos membros inferiores, tá? Aquela pessoa que ela exercia uma atividade remunerada, seja informal ou não, mas que ela gerou esse impedimento, tá? E que porventura ela não mantém, né, uma contribuição junto ao INSS, né? Que é o caso do BPC Loas que ele está trazendo. Né? Então a pessoa que nunca pagou INSS é quem tem direito ao BPC Loas, não é isso? Não necessariamente, tá? Tem aqueles que já fizeram uma contribuição, mas que está muito tempo fora do mercado de trabalho, tá? Essa pessoa, ela consegue ter acesso a esse BPC, né? Que, assim como o nome diz, né, é o benefício de prestação continuada, né, da assistência social. É uma assistência, tá? Ela mantém o valor de um salário mínimo, tá? A intenção exatamente, pega essa pessoa que está afastada do trabalho, que não consegue, né, manter uma atividade remunerada, que tem um impedimento de conviver plenamente em sociedade, tá? A gente pega essa pessoa, verifica o estado socioeconômico, tá bom? E aí, a depender de qual é a condição, né, de vulnerabilidade social dela, a gente consegue estar solicitando, né, o benefício assistencial. Tá? E qual é esse período que a pessoa ficou sem pagar o INSS, digamos assim? Que a gente já começa a contar, dizer, ela perde o direito de solicitar qualquer coisa do INSS. Quanto tempo sem pagar o INSS, certo? A contribuição, né? Pronto. A legislação previdenciária, tá? Ela traz a ideia de que a gente tem um período, né? A partir do momento que a gente deixa de contribuir para o INSS, que aqui a gente fala da Previdência Social, né? Que funciona como um seguro social, a gente tem o segurado, ele tem um limite de 12 meses, tá? Passados esses 12 meses, né? Ele já perde essa qualidade de segurado, ela deixa, né, ela sai desse seguro social, né, e pode passar a se adequar na assistência social, né? Por quê? Porque ela fica sem renda, né, e acaba, às vezes, até se limitando a receber Bolsa Família, né, que são os benefícios assistenciais, né, que quando a gente associa ao estado clínico do impedimento, né, voltando para o BPC, a gente consegue aí, né, conquistar esse benefício assistencial. Tá? É importante não confundir também o BPC com a aposentadoria. Tá? É muito comum a gente ver crianças que os pais falam que o filho está aposentado, né? Na verdade, o BPC ele não é uma aposentadoria, né? Não é à toa que ele não dá direito ao 13º, tá? Então, ele pode ser revertido com o tempo ou ele é definitivo? Pronto. O BPC ele vai se manter, né, na proporção em que o impedimento continue. A partir do momento que o impedimento que deu direito ao benefício, tá? Isso a gente está falando do ponto de vista clínico, né? Do estado, né, clínico da pessoa. Cessou o impedimento, né? Até porque a cada 2 anos, né, ou mais, essa pessoa, né, que está recebendo o BPC, ela é submetida a um exame. Né? Então é periódico. É periódico, né? O INSS ele vai fazer, né? E eu digo aqui o INSS porque quem faz o pagamento, né, desse benefício assistencial é o INSS. Tá? Então, periodicamente, essa pessoa submete a um exame pericial, né, para avaliar a questão clínica e também a avaliação social, né, que está muito ligada ao cadastro único. Tá? Aquele cadastrozinho que a gente faz no CRAS, na Prefeitura Bairro, tá? Que a gente faz para manter os dados atualizados para continuar recebendo benefício. Tá? Então, o mesmo critério de acesso a benefícios assistenciais se enquadra no BPC.
E a aposentadoria, hoje em dia, toda hora muda a regra da aposentadoria, né? Sim. Atualmente, nesse momento, 2024, qual é a regra de aposentadoria? Pronto, né? Hoje, né, na realidade, hoje porque de 2019 para cá, né, a gente teve uma definição, né, do que seriam regras definitivas, né, e regras de transição. O que seriam essas regras de transição? Tá? Pessoas que já contribuíam para a Previdência Social antes de 2019, que foi antes da emenda constitucional 103 de 2019, que é a própria reforma previdenciária, tá? Quem já contribuía antes, né, vamos se enquadrar em uma regra de transição para se aposentar. Tá? E daí a gente tem que fazer cada análise detalhada, né, para verificar direito, idade, tempo de contribuição, pontuação, né, são questões mais detalhadas, né, e aí buscando o profissional do direito, né, para poder investigar cada caso. Mas após isso, né, vamos supor aqui, vamos dar um exemplo, né, uma pessoa que nunca contribuiu para o INSS, tá? De 2019 para cá, ela passou a contribuir. Vamos supor hoje, esse ano. Quando é que ela vai se aposentar? Entra em regra de transição, entra em regra definitiva, e como é que essa definitiva funciona? Tá? Essa pessoa que antes de 2019 não contribuía, tá? Ela entra na regra definitiva, tá? Que só vai existir a aposentadoria por idade. Tá? Por quê? Com essa reforma, tá? A aposentadoria por tempo de contribuição, que era muito comum, se você aposentar por tempo de contribuição, ela independia da idade. Né? Hoje, infelizmente, de 2019 para cá, há necessidade de, se for homem, né, teria que ter o tempo mínimo de contribuição de 20 anos, tá? A mulher 15, e questão de idade, tá? O homem teria que ter 65 anos e a mulher hoje, né, 62. Tá? Então essa é a regra definitiva, tá? De 2019 para cá. Então quem entra no mercado de trabalho de 2019 para cá já entra nessa regra. Exatamente. E quem é de 2018 para A trás... gente entra numa regra de transição que aí vai depender de cada caso, né? Depende de cada caso, cada análise é diferenciada. Então aquela coisa de... Tem gente aquela coisa do teto também, né? Tem um teto máximo de aposentadoria. Sim. Que as pessoas às vezes ganham um salário bem alto e na hora que se aposenta, o valor diminui, né? O valor diminui bastante. Isso. É comum, tá? É comum, principalmente depois dessa reforma, né? Que a gente tem muita crítica em torno da reforma, justamente porque, de certa forma, prejudicou, né, o segurado, né? Por quê? A gente tinha uma regrinha, tá, de cálculo, e a gente chama de RMI, né, renda mensal inicial, que é aquele valor de benefício, né, que o segurado, no momento que se aposenta, vai receber. Como é que ele funciona, tá? Antes da reforma, né, e a gente volta a pontuar que a reforma de novo como algo também, de certa forma, prejudicial, tá? A gente tinha que o segurado, quando ele solicitava a aposentadoria, ele se aposentava, né, com um cálculo mais favorável, tá? Mais favorável como? Em que sentido? Tá? A gente traz aqui 100%, né, 100% do valor, né, salarial que ele recebia. Tá? Claro que tem algumas regrinhas, né, que a gente adentra, mas aí é cada caso, novamente, porque o direito previdenciário ele é bem, bem amplo, tá? Principalmente para fins de cálculo. Então, assim, o que a empresa saber é que antes da reforma a gente tinha, né, um percentual de 100%. Tá? Após a reforma, tá, o que a gente tem hoje? Né? Quando eu solicitar a aposentadoria, tá, cumprir os requisitos, solicitar essa aposentadoria, a gente tem um cálculo de 60%, já não é mais 100%, a gente desce para 60%, né, e mais 2% a cada ano que ultrapassar o limite. Né? Que limite é esse? Né? E aí eu volto a dizer, a regra definitiva diz que o homem é 20 anos, né, como eu comentei, e a mulher 15, tá, da aposentadoria por idade. São questões, né, um pouco mais detalhadas, um pouco mais confusas, né, mas que aí, né, com um profissional mais... Mas no modo geral, quem está em casa deu para entender que não vai se aposentar tão cedo, que vai trabalhar um bocado, menos de 65 para homem, menos de 62 para mulher, nem no sonho. Exatamente. E aquela, então, antigamente, né, a pessoa se aposentava e continuava trabalhando, né? Tinha essa coisa. Meu avô foi assim, meu avô se aposentou, recebia aposentadoria e continuava trabalhando. Aí depois se aposentou novamente pela Marinha. Então, isso não existe mais. 2 aposentadorias não existe mais, né? Já acabou isso, né? Na realidade, 2 aposentadorias é possível, tá? Desde que sejam em regimes previdenciários diferentes, tá? O que isso quer dizer? A gente tem hoje, né, como eu comentei, a Previdência Social, que esse a gente chama de regime geral, que é onde se encaixa grande parte dos trabalhadores, tá? Qual outro regime previdenciário que a gente tem? É o regime próprio, né? Regime próprio de Previdência Social. A gente chama de RPPS, tá?
é aquele, né, onde os servidores públicos, municipais, estaduais, federais, eles se adequam, tá? Se porventura, né, eu sempre trabalhei, né, no âmbito privado, ali no regime geral, né, e aí de repente eu reuni os requisitos para me aposentar, né, o tempo de contribuição, que a gente bota aqui a regra anterior com cuidado, mas ao mesmo tempo, né, eu exercia, né, de repente fiz um concurso público, tá? Passei nesse concurso, comecei a exercer, também reuni os requisitos nesse outro regime de previdência, né? Nada impede, tá? Que eu receba do INSS e receba do município, estado ou federação. Não tem. Então eu posso, se eu for funcionário público, é coisa boa. Né? Quando eu for fazer concurso, minha avó mandou tanto, faça concurso, faça, eu nunca fiz. Faça funcionário público. E depois eu descobri que funcionário público pode ser artista, pode ser, tem música, tem banda de música na polícia, tem teatro na polícia, tudo isso tem, eu não quis nada, não quis saber de concurso de polícia, então Deus me livre. A família toda tem, mas eu nunca estudei no Colégio da Polícia Militar 15 dias. Eu fui convidado a me como é? Se retirar? A se retirar, né? Não fui expulso não, mas fui convidado a mudar de escola. Depois mudei, fui para uma escola. Mas o problema na Vila Militar, quando eu falo toda vez, eu tenho um problema de fotofobia, né? Então se o sol tiver... Então eu chegava meio-dia para ficar em forma, debaixo do sol de meio-dia. Qual a criança que vai gostar disso? Eu mandava porque todos os infernos, os policiais todos, todo dia corpo de aluno. No fim mandaram o corpo do aluno embora da escola. Por quê? Aí, escola, a criança que tem condição de autismo, né, e TDAH. Sim. Né? Eu era TDAH com certeza, acho que até hoje ainda sou. E como é que a mãe e o pai pode ver se essa criança tem direito a um benefício? Primeiro passo, né, na realidade, é a partir do momento que a gente identifica, tá, certos sintomas que a gente diz que a criança é atípica, né? O que seria essa tipicidade da criança? É aquela criança que a gente identifica, né, alguns comportamentos que não são tão comuns às demais, tá? É aquela criança diferente, né? Aquela criança que tem, que um tempo atrás, antes de alguns diagnósticos, né, de TDAH, do autismo, né, a gente costumava chamar essa criança de mal educada, né? Aquela criança muito... Ele pinta demais. Exatamente. Aquela criança que subia em tudo, né? Caía. Né? Então, assim, essa criança hoje, né, não são todas, mas algumas delas, né, quando se identifica esse tipo de sintomas, o ideal é que se faça um acompanhamento, né, psicológico, tá? É muito comum que a escola já oriente a mãe, né, chamar atenção para esses pontos, né, para que se busque uma ajuda profissional, para tentar buscar um diagnóstico, tá? Vão ter momentos que o diagnóstico vai ocorrer, em que sentido? Tá? De repente, a criança é diagnosticada com autismo, tá? É o transtorno do espectro autista, né? Que hoje, na realidade, está muito comum o diagnóstico. Tá? Para essa criança, né, uma vez que tem um diagnóstico, ela ter esse acesso ao benefício, tá? Na realidade, são esses dois requisitos, né, como a gente comentou anteriormente. A gente precisa comprovar, né, a situação de baixa renda, tá? Muitas das vezes ligada muito ao cadastro único, né, ao que a gente recebe, vê muito, né, hoje em dia é muito comum, né, a pessoa de baixa renda está recebendo, que é o Bolsa Família, né? Então, a partir desse momento, a gente já consegue identificar uma condição de baixa renda, né? Agora, uma vez sanada essa questão socioeconômica, né, da vulnerabilidade social, e a gente vai para esse parâmetro clínico, né, se a criança tem o diagnóstico ou não, para o autista hoje, a gente tem uma lei, né, chamada Berenice Viana, tá, uma lei de 2012, né? Ela dá suporte, tá? Ela entende, né, e dá um reconhecimento de deficiência para todos os fins, seja no sentido de conseguir o BPC, seja no sentido de prioridades em filas, dar prioridades em processos. Tá? Essa lei ela favoreceu, né, as crianças que têm o diagnóstico de autismo, né, e facilitou, né, o acesso ao benefício assistencial, né, que é o próprio BPC-LOAS. Então hoje, né, as mães, os pais que conseguiram esse diagnóstico, que identificaram esses sintomas, tá, elas têm esse direito, né, de buscar aí, seja diretamente no INSS, né, se porventura teve uma negativa, seja acionando a Justiça Federal, né, tem esse direito, né, em buscar, né, o BPC-LOAS aí para o filho, independente, né, e volta aqui dizer se contribuiu ou não, porque o benefício assistencial ele não precede de uma contribuição, tá? É para pessoa de baixa renda e que tem esse impedimento, tá? O autismo por si só, por todo o seu espectro, né, ele gera esse impedimento na criança, tá?
de conviver plenamente, né, em igualdade de condições com crianças da mesma idade, seja em escola, né, até porque tem que ter um tratamento diferencial, né, na realidade. Em escolas, principalmente, a gente vê isso, né, tem uma equipe, né, a gente chama de equipe multidisciplinar, equipe é psicólogo, psicopedagogo, né, é muito comum, né, as escolas orientarem os pais, né, a seguir, né, esse acompanhamento com essa criança. Então, a escola também tem um papel fundamental nisso, né? Perfeito. Quando a diretora ela vê o diretor, ele vê que aquela criança ela pode fazer alguma coisa para que essa mãe cuide disso ou ali ainda não. Porque eu sei que quando a criança chega lá machucada e tal, a diretora tem a obrigação de comunicar aos órgãos competentes que aquilo está acontecendo. E nesse caso de se notar que a criança tem essa condição, uma condição, né? Porque as coisas mudam muito toda hora e eu já sou quase 50. Então, no meu tempo era problema, hoje em dia é condição. Então, essa tem uma condição diferente das outras. A escola, ela tem obrigação, ela não tem obrigação, como é que fica esse lado? A escola, ela tem uma obrigação social, tá? Uma obrigação social, justamente pela função que ela exerce na sociedade, né? A ideia de formar cidadãos, né? De educar, né? Escolarizar crianças, né? E adultos. Então, assim, a escola tem esse papel, né, social de facilitar, tá? De orientar os pais, né? De como buscar ajuda, né? De apontar, né, esses sintomas, esses comportamentos, né? E que algumas crianças acabam apresentando dentro de sala de aula, seja agressividade, né, seja sintomas de isolamento social, né? A escola tem esse papel que é fundamental, tá? Inclusive previsto também no ECA, tá? O Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que traz essa questão da necessidade, tá? Que a escola tem de orientar, tem de indicar, de encaminhar, inclusive, né? Essas crianças para um suporte psicológico, né? Seja futuramente um psiquiátrico também, né? A depender da escola, porque algumas escolas possuem uma estrutura, né, grande a ponto de manter no seu quadro de funcionários ali psicólogos, psicopedagogos, né, e psiquiatras, inclusive, com qual intenção? Justamente para cumprir essa função social que a escola possui, né? Então, é fundamental, né, que toda a escola mantenha esse suporte aos pais, às crianças, com o fim de manter, né, o bem-estar social, principalmente, né, no âmbito ali da educação que lhe compete. Tá vendo? Porque eu disse que vai ser um dos maiores advogados da Bahia. Eu não erro. Meu feeling. Viram? Entenderam? É isso aí. Flávio, obrigado, meu lindo. Obrigado. Você... Vou botar um quadro aqui no programa. Flávio Responde. Mandem aqui perguntas para o Periferia de Sucesso. Toda semana eu vou botar ele para ficar respondendo alguma coisa. Pode ser? Pode ser, sim. Pronto, aí eu já arranjei mais um colunista para o programa. Enquanto esse colunista não chega, a gente vai ver outra colunista, ela que vocês estavam com saudade, a rainha das ervas medicinais e dos saberes ancestrais, Ivana Magalhães. Roda! Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou Ivana Magalhães e estamos de volta aqui diretamente do Quintal Sensorial, encerrando a nossa temporada de sucos turbinados para o verão. E aí, vocês experimentaram algum suco? Testaram alguma receita? Conta pra gente, eu vou adorar saber se você experimentou e principalmente se você gostou das nossas dicas. Vamos lá! Hoje, a fruta especial que nós temos é a pitaia. Vocês já ouviram falar da pitaia? É uma planta que está super famosa no momento. A pitaia, ela é uma fruta espetacular. Ela é uma fruta que ajuda a emagrecer, olha que beleza, justamente porque ela é pobre em calorias, mas ela é muito rica em fibras, ajudando o nosso sistema digestivo. Ela também ajuda a combater pressão alta e a anemia, porque ela é riquíssima em minerais. Para auxiliar aqui no nosso suco, nós vamos usar a nossa querida maçã, folhas, lógico, porque é frutas e punks, folhas de jambeiro, que também é super diurética, ajuda no emagrecimento, e as folhas de tangerina, que tem esse cheiro maravilhoso e possui os mesmos benefícios da fruta, sendo riquíssima em vitamina C. Vamos lá? Daqui a pouco eu volto com as frutas devidamente picadas para preparar o nosso suco. Olha, gente, a pitaia, essa daqui, ela é da polpa vermelha. Tá vendo? Não sei se dá pra perceber aí na câmera, mas ela é cheia desses pontinhos pretos que são sementes. Lógico que eu vou plantar, né?
Já separei minhas sementinhas e vou botar para germinar e depois eu vou contar os resultados. Então vamos colocar aqui a pitaia, a maçã picadinha, nossas folhas, bater com um copo de água. Vou colocar um pouquinho de mel dessa vez e já já eu volto para mostrar para vocês o resultado do nosso suco. Olha, gente, o resultado desse suco. Olha esta cor. Não é encantadora? Se a cor já dá essa energia, imagina o suco, hein, gente? Agora vamos ver o sabor. Que delícia! A maçã dá a cremosidade, a pitaia tem um sabor super suave e as folhas da tangerina dá aquela acidez gostosa e aquele aroma delicioso. Gente, super dica, experimentem esse suco que vocês vão amar. Espero que vocês tenham gostado da dica do suco de hoje. Manda retorno, hein, galera? Beijo, Fabrício, tamo junto! Continuando com o nosso Periferia de Sucesso especial, hoje o que é que eu tenho direito e o que é que eu não tenho direito? Aqui com Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, ele é formado em Direito, bacharel em Direito e com pós-graduação em Processo civil. Processo Civil. Então aquele homem que a gente sabe, vai dizer a gente onde é que a gente vai processar, onde é que a gente vai dar entrada, é aquela coisa. A pessoa muitas vezes reclama, mas ela reclama à toa. Não adianta você ficar botando postagem no Instagram, reclamando de tudo e não indo para o lugar certo. Perfeito. Então, Carlos Eduardo está aqui para dizer isso a gente, onde é que eu entro na justiça, digamos assim, né? Aquela coisa, quais são as etapas, Perfeito. né? Uma coisa menor, onde é que vai, uma coisa maior, para onde é que vai, o que é que a gente faz. Bora falar um pouco sobre isso. Vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui no programa Periferia de Sucesso. Programa que já em Salvador, aqui na Bahia, já está levando informação para todos os baianos. Olha, falando um pouquinho de forma simplificada, na medida administrativa, você existe o PROCON hoje. Ele é o órgão que você pode tratar na esfera administrativa, ou seja, sem judicializar a sua causa. Por exemplo, gosto de trabalhar com exemplos. Minha geladeira demorou de chegar, minha geladeira veio com problema. Eu, de uma maneira simplificada, posso acionar o PROCON, que vai acionar a empresa vai se defender e a empresa vai trazer algumas propostas de conciliação, de resolver aquele seu conflito. É importante lembrar que no PROCON eu não tenho aquele dano chamado dano moral, tá? Não tenho dano moral. É uma medida administrativa e rápida para resolver aquele seu conflito. O meu produto veio quebrado. A empresa vai ou colocar outro, ou me dar o valor daquele produto. Então, o PROCON é uma medida administrativa para resolver aquele seu conflito. Digamos que não deu certo no PROCON, você não conseguiu resolver o seu problema, a empresa não quis devolver o seu dinheiro, não quis restituir o seu produto com outro. Temos hoje a esfera judicial, através do JEC, que é o Juizado Especial Cível, a Lei 9.099 de 95, ela vem para tratar essas demandas judiciais. E ali você poderia entrar com ação judicial, pleiteando os seus pedidos de forma célere, rápida, que são os princípios do juizado especial, a oralidade, a simplicidade e a celeridade, de maneira rápida, você vai solucionar aquele seu problema que você teve. Esse é o juizado especial civil. Então, eu tenho obrigatoriamente que ir no PROCON primeiro e depois para o juizado? Perfeito. Não existe essa obrigatoriedade. Mas, digamos que você não resolveu num PROCON, não conseguiu resolver seu problema. Você juntando uma notificação no juizado, que no PROCON você não resolveu, já é uma prova a mais que você tentou tratar aquela medida administrativamente, mas deu tanta dor de cabeça que você precisou acionar a justiça, o juizado, através do juizado especial. Então não há obrigatoriedade, não precisa, primeiro tem que ir no PROCON? Não, isso não necessariamente. Mas se você quiser, pode acionar primeiro o PROCON, ou também pode ir diretamente no juizado especial civil. E agora eu tenho uma questão previdenciária. Aí onde é que eu vou procurar a questão previdenciária? Na questão previdenciária, como o colega Flávio amplamente falou, tratou com vocês, na medida administrativa, na esfera administrativa, com o processo administrativo, você tem o INSS, que é onde você vai pleitear esse direito. Caso o INSS negue, caso o INSS você não consiga resolver no INSS, você tem ali a Justiça Federal. Já é uma outra camada de
como eu posso dizer, para tratar aquela situação. Não é o juizado especial civil. Não confunda, eu tenho um problema com a minha previdência. Não é no juizado especial civil. Já é outra questão, você vai procurar a Justiça Federal. Quando eu digo a vocês que tem que saber onde reclamar, para reclamar certo, para não ficar perdendo tempo, porque também tem esse problema, né? Da pessoa ficar reclamando à toa e vai aqui, vai ali, vai acolá e nunca resolve o problema. Né? Não consegue, às vezes fica jogada de ping-pong, né? Vai daqui, vai para ali, vai para acolá e não chega nunca na resolução desse problema. Uma coisa que eu sempre ouço falar, custas processuais. O que seria isso, essas custas processuais? Todo mundo tem que pagar, não tem que pagar? Para entrar na justiça você paga, não paga? Como é que isso funciona? Vamos lá, aquele famoso, de direito tem muito aquele depende, né? Depende da sua situação. Digamos que você é uma pessoa que, de fato, tem uma vulnerabilidade social, você recebe um salário mínimo, você está desempregado. A justiça nos dá essa possibilidade de requerer a justiça gratuita. Mas não é simples requerer a justiça gratuita. O juizado especial, por si só, a entrada dele, ele realmente é gratuito. Mas o que acontece? Existe uma fase inicial, você inicia o processo, após ter audiência daquele seu processo, e o juiz sentencia aquele seu processo. Se, por um acaso, a sua sentença for improcedente, o juiz declarar que você não tinha argumentos, ou por ele entendeu que a sua causa não era julgada improcedente, e foi improcedente, a gente vai entrar com recurso. Na fase recursal, no juizado especial civil, essa fase sim, ela precisa de custas processuais. Mas calma, não se assuste, porque, como eu falei anteriormente, a pessoa que dispõe de vulnerabilidade social, a pessoa que está desempregada, ela pode comprovar, pedir ao juiz a determinação da justiça gratuita, comprovando com que sua carteira de trabalho, você tem um salário mínimo, você está desempregado, pode comprovar também com extratos bancários, que o juiz vai avaliar que você, de fato, não possui uma renda tão efetiva para pagar aquelas custas, então o juiz vai avaliar, não, é verdade, esse autor, ele realmente é beneficiado da justiça gratuita, e a partir daí você vai ter essa justiça gratuita. Então, de priori, o acesso ao juizado especial é de maneira gratuita. Caso sua sentença for improcedente e você queira recorrer dessa decisão para um outro juiz analisar aquele seu caso, aí sim você, em teoria, teria que pagar as custas. Mas você comprovando que você detém daquele direito da justiça gratuita, você não vai pagar, caso o juiz assim determine. Agora você fala uma coisa que eu sempre tive essa dúvida, né? Quando eu boto um recurso, é outro juiz que vai ver o processo, a coisa começa novamente. Como é isso? Não é explicado isso aí. Porque às vezes a gente está em casa, eu vejo na minha mente aqui, então eu gosto de botar no jogo aqui para a gente saber. Perfeito. Quando você inicia com a ação, ela é sorteada automaticamente para uma das vagas que um determinado juiz. Transcorrido aquele prazo processual, todo o andamento processual, após a sentença, se for improcedente, como estamos tratando aqui que foi improcedente, o juiz negou aquele seu direito, você vai recorrer. Quando você recorre, você vai para um outro juiz, é o segundo juízo, e é um outro juiz que vai julgar a sua causa, não aquele que já julgou primeiro a sua causa. Então, a partir desse momento, é um outro juiz que vai ser determinado também por sorteio para uma das turmas recursais aqui da Bahia. Então, é o outro juiz que vai analisar esse seu processo de uma outra forma, de outra maneira. Porque eu tenho costume de recurso de edital, que o povo, quem julga, quem já julgou primeiro, não dá em nada. Então... Fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo, não adianta. Mas, então, são coisas em que muitas vezes a gente está em casa, a gente tem uma questão e quer. Então, consumidor, primeiramente, logo com quem a gente teve a relação de consumo. Perfeito. Não resolvida. Não resolvida, a gente vai mais para frente. Vai para outros. Primeiramente, a gente não quer. Às vezes a pessoa tem uma falsa impressão de que a pessoa só está afim do dano moral, só está querendo dano moral. E não é isso, a pessoa já passou um monte de dor de cabeça com aquela situação. A última espera que vai ser judicializar aquele processo. Porque não se resolveu administrativo, não se resolveu no PROCON, e aí sim a pessoa entra lá com a medida judicial no juizado especial tentando pedir. Eu já estava com o aplicativo de uma empresa de
de hambúrgueres, que eu não vou dizer o nome, que eu não vou fazer propaganda, mas todo mundo sabe que eu como toda hora isso. Que não resolvia nunca, não trocava meu e-mail, agonia, uma briga, vai pra lá, vai pra cá. Me deu muita dor de cabeça até eu conseguir resolver. Então, quando a gente fala dano moral, é isso, esse tempo que a gente perde para conseguir resolver aquilo. Então, a pessoa não está botando na justiça porque ela quer ficar rica. Exatamente. Né? Ela tem um tempo perdido, porque é muita chateação. Você botar coisa na justiça, pensa que é fácil, mas não é não. Vida de advogado não é moleza, não. Se perdeu o dia da audiência, lascou-se tudo. Se chegar atrasado, deu problema. É igual avião, viu? Se chegou atrasado, perde. E ainda tem o bendito como é que está acionando a justiça, como é que chama? A quem deu a entrada na... Se é o advogado, o autor, né? O autor que não aparece. Perfeito. Né? Mas, basicamente, é isso. Eu fico agradecido de prestar essas informações para vocês. Outro assunto, você tocou no dano moral, é porque a justiça baiana hoje ela se confunde dano moral com mero aborrecimento. E às vezes não, você pleiteia a sua ação e o juiz determina assim, isso aqui foi um mero aborrecimento, mas não sabe justamente o que você passou. Todo o problema causado por aquela ação que a empresa cometeu contra você. Entendeu? Exato, eu tinha milhões de pontos para trocar e eu tinha que mandar uma confirmação por e-mail e eu não tinha mais o e-mail que estava cadastrado, eu queria trocar esse e-mail. Aí, você já tem um outro cadastro. Eu digo, não tenho, cancela, refaz. Então foi 2 meses para eu conseguir. No dia que eu chego no shopping, peço que eu tenho direito, na forma, foi cancelado. Eu digo, minha filha, se você disser que se for cancelado, isso fica para a justiça, porque eu não vou ficar mais perdendo meu tempo com esse povo. Ele já está alinhado, já está sabendo. Tem que saber, né? Mas é isso, é uma coisa, milhas, né? Milhagem, isso às vezes dá problema, né? Sim. Você fala em relação a... Você junta pontos, né? Você junta programa de relacionamento, como chamam, né? Perfeito. E se eu não recebo esse ponto não... Com certeza. Se você tem um direito que é seu, tem 10 mil milhas, digamos, essa milha não é transferida para você, a empresa já cortou essa relação. Já tá falha essa relação de consumo que você teve com a empresa X, digamos assim. Então, qualquer situação nesse aspecto é sim um direito que pode ser demandado na justiça. Se não conseguiu administrativamente, ou até direto na justiça também, não tem problema nenhum. Outra coisa também que a gente tem com serviços públicos, né? Serviço público é uma coisa que quando vai para a justiça tem que chegar na última instância. É verdade isso, não é? Senão não recebe, digamos assim. Coelba, Embasa, esse tipo de coisa. Olha, cada caso é um caso, né? Ações contra a Coelba, que tem a relação de consumo em uma empresa privada, pode seguir o rumo do juizado especial, que é um juizado que é para ser, na verdade, célere. Então, agora a questão de Estado, que talvez esteja envolvido o vara da Fazenda Pública, que não é o juizado, aí já sai da esfera do juizado, é um processo que vai demorar um pouco mais, porque o juizado ele foi criado para ser rápido. Quando você sai do juizado, ele já tem um pouco de demora, por questão da justiça mesmo, várias ações que são cadastradas aqui na Justiça da Bahia, então tende-se a ser um pouco mais demorado, mas que vai resolver o seu problema, vai chegar a sua hora. Né? E tem aquela coisa também da conciliação, né? Que é uma coisa que tem sido muito usada para desafogar a justiça como um todo. Fala um pouco disso também. Perfeito. A conciliação, ela é o que você falou, é para desafogar, tentar tratar aquele problema já do início. Se a empresa se traz uma proposta de acordo que seja adequada para você, tende-se a você aceitar. O que acontece é que muitas empresas ela nem têm esse zelo de te trazer uma conciliação. Mas a conciliação é justamente isso, para tentar um equilíbrio entre as partes e solucione aquela demanda antes mesmo de decorrer o andamento processual até o final. Então, você faz um acordo, você encerra a demanda, as duas partes se acordam e está encerrado. Resolveu o problema. Então, conciliando aqui que eu vou encerrar o Periferia de Sucesso de hoje. Obrigado, Carlos Eduardo. Muito obrigado pelo tempo de vocês 3 aqui hoje com a gente, fazendo esse especialzão. Vocês pararem de me perguntar na rua coisa de justiça, que eu não sou advogado. Vou ver que eu falo demais, acho que eu sou advogado. Não sou. Não quis alisar o banco da ciência nesse lado. Então, beijão. Fica com Deus. Se cuida. E até semana que vem
com mais uma periferia de sucesso. Se cuida, isso é muito importante para mim. Ei, moço, você não me viu aqui não, foi? Vi. Eu tô com fome, moço. Mas você não é um cachorro, gato. Então, porque eu não sou um cachorro e um gato, você não pode me ajudar, não, é? Mas se eu fizer isso, você vai ficar viciado, preguiçoso, não vai querer mais trabalhar. Ô, moço, o que eu preciso agora é só comer, eu tô sentindo muita fome. Sei, a historinha do menininho preto, coitadinho, vítima do sistema. Só ajuda o cachorro. Rapaz, eu tô te pedindo. Já sei essa conversa. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando. Essa conversa. Ô moço, não, eu não roubo não, me ajude. Ajudar vocês não dá engajamento. Você quer que eu perca seguidores? Ô moço, é só R$2. R$2? Ô rapaz! Ô rapaz! Toma aqui, vá! Toma seu celular! Dê seu ladrão. Eu não sou ladrão não, viu? Aí é pra você entender que a nossa humanidade vai além das espécies. E você quer saber? É obrigação moral sermos bondosos com os próximos. E tem que ser pra todo ser humano. A empatia, o perdão, o amor, a bondade. O ser humano violento, ele não pode nem ser comparado com os animais. Os animais agem por instinto. Nós somos seres humanos pensantes e sem amor não adianta nada. Olha, abra seus olhos, viu?